Bom, pessoal, na aula passada a gente falou um pouco sobre o artigo 5º e o parágrafo 1º, 2º, o caput, e trazemos algumas características, né, dos direitos e garantias fundamentais. Dando continuidade aqui com o parágrafo 3º, ele fala o quê? Que os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equiparados a emendas constitucionais. Um ponto importante que não é qualquer tratado, é tratados internacionais de direitos humanos. Se for outro tratado ele vai ser considerado como lei, né? Ele não vai ser equiparado a emendas constitucionais. Que nós temos nossa conhecida pirâmide de Kelsen, que ela faz a ordenação dos nossos ordenamentos, né? No topo temos a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos que passaram pelo rito das emendas. Eles têm o mesmo status. Temos aqui as normas supralegais, que são tratados internacionais de direitos humanos que não passou pelo rito das emendas constitucionais. Ou seja, se o tratado ele não passou pelo rito, ele vai ser equiparado a uma norma supralegal, né? Essa definição se deu principalmente antes de haver essa emenda à Constituição, porque o artigo 5º, parágrafo 3º, ele foi emendado, ele não é de original do texto, ele foi emendado, e antes de ter a emenda do parágrafo 3º, os parágrafos eles eram colocados como uma norma supralegal. Eles não precisavam passar por esse rito específico, né? Temos aqui, embaixo do supralegal temos a lei e os tratados internacionais em geral, que são de outros temas, né? E os decretos regulamentares, que é o secundário. Aí são equiparados a emendas constitucionais. Quais são os tratados que são equiparados a emendas constitucionais? A gente deve pensar principalmente na questão do deficiente. Quando você pensar em tratados equiparados à emenda constitucional, lembre dos deficientes, que são quem? Convenção da pessoa com deficiência e o Tratado de Marrakech, para facilitar acesso de obras públicas de pessoas cegas, né? Tudo certo. Só que em 2022, a gente teve o acréscimo da Convenção Interamericana sobre o Racismo, que ela pode ser colocada nas próximas provas. Aí, de status supralegal, o mais conhecido é o Pacto do São José da Costa Rica, e ele traz vários direitos, inclusive traz aquele de duplo grau de jurisdição e outros direitos. Mas os mais cobrados são esses. O Pacto de São José da Costa Rica é uma norma supralegal. E o Tratado de Marrakech e Convenção com a pessoa com deficiência. Esses são muito cobrados em provas, para você distinguir. Porque ele vai tentar fazer dizer que uma convenção de pessoa com deficiência ela é uma norma supralegal. O tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é equiparado à emenda constitucional. Ele vai trazer isso, tentar confundir com isso. É bem tranquilo. Aí temos o parágrafo 4. O Brasil ele se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem a manifestada adesão. Uma questão bem simples, vai dizer que ele não se submete. Vai colocar um não aqui e vai estar errado, né? E interessante porque ele se submeter, isso não ofende também a soberania do país. É um ponto interessante ser citado. TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal permanente, integra a ONU e julga pessoas. Sim. O Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas, ele não julga estados. Quem julga estados é outro tipo de tribunal. Aí temos o que aqui? As competências do TPI. Tribunal que julga indivíduos, não estados.
Quais os crimes? Crimes de guerra, genocídio e contra a humanidade. Certo. O TPI tem competência excepcional e complementar. Isso acontece que quando o Estado não está conseguindo punir direito a pessoa, ele vai pedir o auxílio ao TPI. O TPI ele não integra o poder judiciário brasileiro. E ele não ofende a soberania brasileira. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, que é diferente de aplicabilidade. A questão vai tentar confundir aplicação imediata e aplicabilidade. Aplicabilidade tem a ver com a eficácia das normas. As normas produzem efeitos. E a aplicação imediata tem a ver com que a norma ela não pode ser contrariada. Quando ela já está na Constituição, ela já tem uma certa eficácia, mas uma eficácia diferente, uma eficácia que ela não pode ser contrariada, uma eficácia jurídica. Então, a norma contém essa eficácia jurídica, ela não pode ser contrariada. Só que temos a eficácia social, que é quando a norma começa a agir os seus efeitos. Então, isso seria a parte da aplicabilidade. Que a eficácia da norma, que a eficácia é dividida em dois grupos. A eficácia jurídica, que toda norma da Constituição tem eficácia jurídica. Todas as normas das Constituições da Constituição Federal não podem ser contrariadas. Sim, eficácia jurídica. É um efeito negativo, efeito paralisante. O efeito paralisante é fazer com que elas não sejam contrariadas a partir de outros instrumentos, leis, decretos. Então ele tem esse efeito paralisante. Ele revogar atos contrários de forma direta, indireta e vinculante. Já as normas de eficácia social, já quando falamos de eficácia social, está relacionada à eficácia positiva. Elas podem ser divididas em normas autoaplicáveis e normas não autoaplicáveis. Aí vem aquela definição de eficácia plena, contida e limitada. Uma questão que ele pode falar é que uma norma da Constituição ela não produz nem... Ele vai citar um parágrafo da norma e vai dizer esse tipo de norma não produz nenhum tipo de eficácia. Está errado. Porque temos a eficácia jurídica, que ela não pode ser contrariada, que todas as normas têm eficácia jurídica. E temos a eficácia social. A eficácia social ela é dividida em norma de eficácia plena, contida e limitada. Aí, a partir disso, ele pode pedir para você descrever, falar a diferença de norma de eficácia plena, contida, limitada, citar exemplos, e para você marcar o exemplo correto, em que o doutrinador qualificou se essa norma é plena, contida ou limitada. A gente vai ver aqui mais adiante. Todas as normas da Constituição possuem efeitos, sim, e é eficácia jurídica. Todas possuem efeitos. E quais a diferença dessas eficácias? A norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena, ela está falando, ela é plena. Você tem um direito que ela vai ser plena. E elas são autoaplicáveis. Significa que ela não precisa de um meio para se aplicar. Ela é direta, não precisa de um meio para se aplicar. Ela é imediata, já está em vigor. Quando entra a lei, ela já está em vigor. Ela não precisa de outra lei para regular. E ela é integral. Não pode diminuir o que está escrito. O que você vai ter que saber é conseguir diferenciar. A norma de eficácia plena, lembra? A plena é a principal. Então, ela é direta, aplicada agora. Ela é imediata, ela não precisa de nenhum meio e ela não pode ser reduzida. Os exemplos que a gente tem é o quê? A garantia, que não pode ser diminuída, pode ser relativizada, né? Aqui, vedação à tortura, o transporte, a gratuidade do transporte coletivo urbano para maiores de 65 anos, os remédios constitucionais, o direito de resposta. Então, isso são normas de eficácia plena, né? Já as normas de eficácia contida, o nome já diz, ela é uma norma
que ela se comporta como plena, mas ela pode ser diminuída. Ó, são normas auto-aplicáveis. Quando está na Constituição, ela já entra em vigor, mas ela pode ser diminuída. Ela é direta. Sim, ela é direta. Não precisa de um meio para ser aplicada. Ela é imediata, já está em vigor e pode não ser integral. Pode diminuir o que está escrito. Mas a regra é você usar ela, mas ela vai ter as exceções. Ela é muito comum, ó, vou ler aqui os tópicos. Temos a identificação criminal, é livre, exercício, qualquer trabalho, ofício ou profissão. Agora, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atender às qualificações que a lei estabelecer. Aí tem o direito de reunião, que ele vai trazer os critérios. E também tem a ver com que o direito de reunião ele pode ser suspenso durante alguns períodos, né? Temos que a liberdade de locomoção, que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, ou seja, ele traz uma restrição. Elas são muito fáceis de perceber. Elas são aquele tipo de norma que fala assim, olha, o seu direito é isso, mas aí ele vai trazer a exceção, papapá. Seu direito é isso, salvo e papapá. Isso aqui é um bisuzinho que eu gosto de usar. Que você analisa, quando você lê a lei, você consegue identificar se é possível restringir. Se é possível restringir de alguma forma, você tem um nome de eficácia contido. Vale lembrar que também tem os doutrinadores, eles classificam as normas. Então, uma norma que pode parecer plena, na verdade, aquele doutrinador colocou como contida. Então, isso é um pouco mais sensível de trabalhar. Mas acredito que dá para acertar muitas questões só com essa teoria e com esse embasamento. E com os exemplos que estão citados aqui, né? Ó, enquanto não houver restrições, a norma limitada se comporta como norma plena. Sim. Eficácia limitada. São normas não autoaplicáveis. O nome já diz. Ela é totalmente oposta à plena. Tem a plena e do outro lado tem a limitada. Totalmente oposto. Elas não são autoaplicáveis. Não são autoaplicáveis. A forma dela é indireta, a outra é direta. Ela precisa de uma norma para regular. Ela é imediata. Não produz eficácia social. A outra é imediata. Ela é de eficácia reduzida ou diferida, significa adiada. Ou seja, ela depende de regulamentação de lei ou de políticas públicas, entendeu? Aí ela pode ser de duas formas. Elas podem ter princípios institutivos e norma de eficácia de princípios institutivos e norma de eficácia limitada programática. A de princípio institutivo, o nome já diz, ela traz a criação. Ela traz o quê? A possibilidade de criação de estados, criar ministérios, criar municípios, né? A de eficácia, a de limitada programática, ele traz comandos. Ele fala assim, principalmente na ordem, no artigo 6, né, que fala dos direitos sociais. As pessoas, que vai ser direitos sociais, o direito à saúde, o direito à educação, a defesa do consumidor, os objetivos da República Federativa, que já está em outro artigo já. Os objetivos, então ela vai trazer comandos, ordens. Né? Quando ele traz lá, o direito à educação. Quando ele traz o direito à educação, você não consegue ter acesso à educação. Para você ter o acesso à educação, vai ter que vir um Ministério da Educação e regular e dizer como é que vai ser o livro, como é que vai contratar os professores, como é que vai fazer todo a elaboração para conseguir fazer valer esse direito. Então, essa norma é uma norma que você tem, mas você não consegue usar naquele momento, né? Por isso que a norma de eficácia limitada. E ela traz o quê? Um programa. São normas programáticas. Ela traz comandos, ordem.
Ó, Estado, você tem que proteger o consumidor. Aí como? Aí ele vai dizer, a lei vai dizer. Só isso. Precisa da lei para ele poder defender o consumidor. Não tem como o consumidor chegar lá, olha, eu tenho o direito aqui de trocar essa carne porque está vencida. Aí ele vai dizer, não, mas não está na lei. Entendeu? Então você precisa da lei para poder ter o direito. É diferente de um direito que você não precisa de lei, como o direito do transporte para as pessoas com mais de 65 anos. Aí temos aqui uma classificação da Maria Helena Diniz, que é basicamente a mesma classificação. Ela diz que a eficácia plena é a plena, ela diz só a norma plena. A de eficácia relativa, restringido, é a contida. E está errado, está contida. Ele vai dizer que a relativa complementar é a limitada. E temos norma de eficácia o quê? Exaurida e aplicabilidade esgotada. E ele vai trazer também as causas pedras. Norma de eficácia absoluta. Norma de eficácia absoluta, as causas pedras. Aquelas que não podem ser mudadas, né? A separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal, periódico, a forma federativa de Estado, os direitos e garantias fundamentais. Entendeu? Fundamentais não, individuais. Então, ela vai trazer isso aqui, norma de eficácia absoluta, muito fácil para lembrar. E a norma de eficácia exaurida é aquelas normas que não possuem mais efeitos, né? Que está na Constituição, mas os efeitos delas já cessaram. Igual o artigo 3º do ADCT, que ele fala que vai ter uma revisão constitucional 5 anos depois da promulgação dela, e depois disso esse artigo não vai valer mais, ele não pode mais fazer outra revisão constitucional. Ele pode fazer uma emenda, pode emendar a Constituição, mas fazer uma revisão não, porque a revisão era por um processo mais simplificado, entendeu? Então o rito era muito mais simplificado. Inclusive era em sessão conjunta, né? Juntava todo mundo lá, a votação era diferente, era mais fácil para aprovar as mudanças. Então, isso aqui não vale mais. Então, ela é a parte do ADCT, que ele fala sobre as disposições transitórias, ela é um exemplo de norma de eficácia exaurida, que não tem nenhuma aplicabilidade, né? Exaurido, aplicabilidade esgotada. Aí tem outro tipo também, que ele fala da norma de eficácia vertical, uma eficácia vertical, diagonal, horizontal. A vertical, você lembra do Estado, que o Estado está acima da pessoa. O Estado estando acima, então a norma de eficácia vertical, ela nasce numa relação entre o Estado e o particular. Entendeu? O horizontal, entre dois particulares, e o diagonal, entre um particular e outro particular com posição superior. No caso, como se fosse o chefe e o seu funcionário. O chefe ele vai ter uma relação superior em relação ao particular, mas não comparado com o Estado. Por isso é porque ele é diagonal. Porque ele é acima do funcionário, mas não tão acima como o Estado. Então, isso é outro tipo de classificação que pode acabar aparecendo. Então, próxima aula a gente vai dar início aos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos para todos os incisos, né? Onde a gente vai destrinchar todos os incisos e trazer posicionamento dos tribunais e continuar a explicação da Constituição Federal. Até a aula de amanhã. Valeu, obrigado e boa noite.